correto? Então, hoje a gente vai continuar, né? A falar mais um pouquinho desse assunto, com alguns exercícios diferentes, e fazer uma transição, né? Da geometria plana para espacial. Aos poucos a gente vai introduzindo, né, a geometria plana, né? Por exemplo, aqui temos um quadrado, né? O quadrado, né, ele vai formar um cubo se nós juntarmos 6 faces desse quadrado. Então, a geometria espacial, né, a 3D, é mais ou menos isso, né? E vamos ver se eu tenho aqui as figuras. Aqui, ó. Tá um pouquinho grande, porque a gente chama de planificação, né? O que significa a planificação do... Está compartilhando algo? Oi? Não entendi, Pedro. Você deve. O professor está compartilhando algo? O áudio? Não, a Ah, tela. não, eu não puxei a tela, né? Puxa vida. Não. Eita, professor, parece a primeira vez, né, que estou dando aula, né, de online. Vamos ver aqui, compartilhar. Obrigado, Pedro. Então, né, o que a gente está falando, né? Agora vamos ver, né? Já estão conseguindo ver? Estão vendo uma figura de um dado? Sim? Oi, Pedro. Sim, está aparecendo. Ótimo. Então, o que eu estava dizendo, né? Que quando a gente junta, né, a figura de um quadrado, a gente pode obter uma figura em 3 dimensões, como, por exemplo, o cubo, que é formado pela união de 6 figuras planas, 6 quadrados. E a partir, né, das próximas aulas, a gente vai introduzindo esses assuntos para vocês, né? Então, isso daqui chama planificação, né? Que é tipo, você tem a figura desmontada aqui, né? E depois, para você entender como que ela é formada, né? Então, por exemplo, esse daqui é um cubo. Como que é formado um cubo? O cubo é formado por 6, a união de 6 quadrados, né? E, turma, uma curiosidade, né? Depois vocês podem, todo mundo deve ter algum dado, né, assim, de algum jogo, e é muito interessante, aproveitando, né, a oportunidade, é vocês olharem as faces opostas dos dados, né, e verificar a soma, quanto que soma as faces opostas do dado. Então, veja bem, ó, aqui eu tenho a face de número 5, né? Então, se você souber disso, qualquer posição que tiver o dado, você vai saber qual que é a face que está oculta. E muitas vezes os vestibulares, eles pedem fazem umas questões desse tipo assim, e, sei lá, de repente, por
a gente às vezes não abordar em sala de aula por um motivo, mas é um detalhe assim que a gente, só de jogar um jogo que Ludo, né, que chamam, que a gente trabalha, joga os dados para saber quantas casas a gente anda, né? Então, por exemplo, ó, a face oposta do 5, como que eu sei que é isso? É que existe uma regra no dado. As faces opostas de um dado, elas somam 7. Então, nós temos aqui 5. Então, qual seria a face oposta do 5? Se as faces opostas elas têm que somar 7, então, veja bem, 5 para 7 faltam 2, né? Então, por exemplo, esta face aqui seria a face oposta dessa. Olha que interessante, né? Não sei se vocês já sabiam disso, mas quando eu estudei, ninguém me disse, né? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Espero que isso ajude em algum momento aí de uma prova, de um vestibular, que ajude vocês facilite, né? Então, olha aqui, ó. Qual seria a face oposta que tenha o número 5? É justamente aquela que, se eu tenho 5 para 7, faltam 2. Então, ó, vai ser o número 2. E o resto, né? Olha só, né? Nós temos a face número 6, né? Qual seria a face oposta da 6? Aquela que, junto com 6, vai somar 7, né? Então, seria 1 e 6 estão em faces opostas do dado. Não sei se deve ser uma regra, né? Dos dados, né? E a face 3 é oposta com a face 4, né? Porque 4 mais 3 é um total de 7, né? Então, essa é uma curiosidade aí que muitas vezes a gente não aprende, assim, pode não ser abordado em geometria, mas quando a gente estuda probabilidade, alguma coisa assim que envolve um lançamento de dados, é abordado, né? Então, uma curiosidade aí bem legal, né? Então, as figuras de geometria espacial tridimensional, elas são formadas por figuras da geometria plana, é uma união delas. Então, por exemplo, ó, o paralelepípedo. O que é um paralelepípedo, né? É essa figura aqui, que ela é parecida com o cubo, só que ela é formada por 6 faces de um retângulo, né? Então, nós temos 2 retângulos que a gente vai chamar 2 aqui, né? Um é a base, né? Outro. E aqui também nós temos mais retângulos, né? E formam o paralelepípedo. Então, o paralelepípedo, né? Ele pode ser um exemplo, é a caixa de sapato, né? Os tijolos, ou até mesmo o paralelepípedo, né? Que era a formação das ruas antigas, né? Que eram por esses blocos, né? Que virou de paralelepípedo mesmo, que formavam as ruas, né? É um quadrilátero, né? É formado por 6 quadriláteros, sendo eles retângulos, mas eu também posso ter, por exemplo, por exemplo, aqui, ó, esse lado
e o outro, o de baixo aqui, eles são quadrados, né? Então, nós temos diversos tipos de combinação, né? Para formar as figuras geométricas em 3D, né? Espaciais. Vamos ver se tem mais uma aqui, ó. Olha esse daqui, ó. Deixa eu só tirar. Depois, quando eu tiver o material pronto, aí vocês vão ter todo esse material e essas planificações aí. Vejam essa daqui, né? É formado por 6 retângulos, né? E esses dois lados, né? Que seria o topo, né? E a base, né? Da figura, ela é feita por um hexágono, né? Por dois hexágonos, desculpa. E cada hexágono, né? Ele vai combinar com esses retângulos e vai formar essa figura aqui, que a gente vai chamar de prisma, né? Depois a gente vai definir o que é prisma. E também tem a pirâmide, né? Peraí, turma, aqui. Hoje eu voltei para o computador. Parece que eu não mexo no computador há anos. Olha a planificação do cubo. Então, nós temos 6 cubos, seis quadrados, né? Eles são. Outro que nós temos aqui, deixa eu ver. Ih, eu fechei. Era só um minutinho, turma. O whiteboard fechou sem. Outra, a pirâmide, né? As pirâmides, né? Por que são chamadas de pirâmides? Então, qual que é a característica de uma pirâmide, né? Já vou voltar aqui compartilhar. Pronto. Já estão vendo? Voltou aqui ao meu whiteboard. Olha só, turma. Como que é formada uma pirâmide, né? Podemos ter uma base quadrada e os lados aqui formados por triângulos, né? Mas podemos também ter uma base triangular, né? E assim a gente vai ter diversos tipos de pirâmides. Agora, qual a diferença de uma pirâmide para o prisma? É uma coisa que também a gente pode ter essa pergunta, às vezes, nos vestibulares aí. Veja que aqui, ó, quantas faces paralelas eu tenho? Nenhuma, né? Concordam comigo? Que aqui eu não consigo ver faces paralelas.
Porque é da base, né? Os outros lados eles vão encontrar tudo num ponto em comum, né? Formando uma pirâmide. E olha só aqui que interessante. Um prisma. O prisma, esses dois lados que formam a base aqui, eles são paralelos. E quando é um prisma reto, né, regular, as outras faces também acabam sendo paralelas, né? Como é o caso aqui do cubo, né? E do paralelepípedo. Então, tudo isso são curiosidades aí que vão ser exploradas nas próximas aulas. Mas para a gente não, assim, vamos, né, continuar com áreas e perímetros, porque o que é pedido muito nos vestibulares é justamente áreas e perímetros dessas figuras. Então, olha só esse exercício aqui para a gente treinar um pouquinho de álgebra também, ó. As figuras mostram as dimensões em metros de duas salas retangulares, A e B. Sabendo que o perímetro da sala A é 2 metros maior que o perímetro da sala B. Então, é correto afirmar que o perímetro da sala B, em metros, é? Então, olha só como que a gente resolve isso. Então, vamos considerar a sala A aqui, ó. E chamar de P o perímetro da sala A. Então, a gente sabe que o perímetro é a soma dos lados, né? Então, esse lado vai ser X e esse lado vai ser X mais 5. Então, como que vai ser o perímetro dual? X mais X mais X mais 5 mais X mais 5, correto? E agora a gente vai somar o que der para somar, né? Então vamos lá, o perímetro da sala, ó. 1, 2, 3, 4x. Nós temos 4x. E 5 mais 5, 10. Agora vamos calcular o perímetro da B. Aqui vale 5, e aqui vale x mais 7. Então, da sala B, a gente tem o quê? Que o perímetro de B vai ser, ó, 5 mais 5, mais x mais 7, mais x mais 7, né? Então, agora vamos calcular o perímetro de B, né? 5 mais 5, 10. 7 mais 7, 14. X mais x, 2x, correto? Então, o perímetro de B é 2x mais 24. Ele quer saber o valor do perímetro de B, né? E agora, turma? Como que a gente vai calcular isso, né? Tem uma dica aqui, ó, que ele fala assim, ó, o perímetro da sala A é 2 metros maior que o perímetro da sala B.
Então, essa é a chave. Então, ele fala que o perímetro da sala A é 2 metros maior. Então, se a gente... Ele falou que aqui é em metros, né? Então, vocês acham que é somar ou subtrair? Quando a gente fala isso em português. Para transformar para matemática. O perímetro da sala A é 2 metros maior. Ou seria 2 vezes PB. Como que a gente fala 2 vezes PB e esse daqui PB mais 2, né? Se fosse o dobro, a gente faria 2 vezes PB. Então vejam que quando tem o dobro, o triplo, a gente usa a multiplicação, tá? Só que ele falou que o perímetro de A é 2 metros maior. Então, a ideia é que a gente some o perímetro de B mais 2. E com essas informações, a gente tenta resolver o problema. Então, quem que é o PA? Ó? Perímetro de A é 4x mais 10. O perímetro de B, alguém tem dúvida? Eu fiquei com uma dúvida só para esclarecer de novo. No Pode falar. exercício, você disse que a sala de A é 2 vezes maior que a do perímetro de B. Não, lê o exercício. O perímetro da sala A é 2 metros maior. Então a gente tem que usar. A ideia que passa é que a gente tem que somar mais 2, né? No perímetro de Tá. B. Tá. Eu fiquei meio confuso. Mas tá bom. É isso mesmo, turma? Concordam comigo? Concordo. Se alguém tiver ainda. Eu vi um barulho de mensagem aí. Se alguém tiver dúvida, alguém pode ler a mensagem para mim, porque a minha tela é o whiteboard aqui, a lousa, e eu não consigo ler a mensagem. Aí eu tenho que parar. Me ajuda com isso, tá? Então vamos resolver aqui, ó. O 2 passa para lá, fica negativo. O 24 fica no segundo membro e o 10 vai para o segundo membro, né? Negativo, ó. Quanto que vai dar aqui, ó? Deixa eu levantar aqui. 4x menos 2x. 2x. 24 menos 10. 14. Logo, x igual a 14 dividido por 2, que é 7. E agora a gente vai pegar esse valor aqui e jogar no PB, para achar qual que é o valor do perímetro, ó, que é o que ele está pedindo. Tudo bem, turma, até aí? Então, PB, turma, vai ser 2 vezes 7, 14, mais 24. Quatro vezes 4 mais 4, 16. Não, 4 vezes 4, 4 mais 4, 16.
4 mais 4, 8. Olha, eu calculei o valor, só que eu fiz a... 4 mais 4, 8. 2 mais 1, 3. Então, valor 38. Alternativa C. Dúvidas? É isso mesmo? Alguém achou diferente? Dúvidas? Só volta um exercício de novo, por favor. Claro. Eu vou tirar uma foto, professor. Você quer... Peraí. Aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui para você. Tá ótimo. Obrigado. Conseguiu? Sim. Aí, no caso... Fala, Pedro, estou ouvindo. Não, só vi que você fez o cálculo básico de descobrir o x, daí você aplicou aqui no PB e assim descobriu que é 38. Uhum. Dúvidas? Vamos fazer um... Olha só como não vai ser difícil para nós, né? Quando a gente passar para... Olha só essa questão aqui, ó. Agora eu vou mexer com vocês com 3D, ó. Aqui está um pouquinho apagado, turma, porque a qualidade do print não ficou muito boa. Mas a gente lê e aqui eu consigo... Aí depois eu escrevo os lados de novo. Um reservatório de água com capacidade máxima de 6.000 litros. Então, esse é um reservatório no formato de um paralelepípedo. Tem a forma de um prisma reto. Ele chamou o paralelepípedo de um prisma reto de base retangular, cujas medidas internas em metros estão indicadas na figura. Ele falou aqui que é 2, aqui é 1,5, e aqui é H. Ó. Lembrando que cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Essa medida é importante, hein? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. A altura desse reservatório, que é essa daqui, é igual a quanto? Então, turma, agora a gente vai falar de capacidade e volume, né? E para calcular o volume disso, são essas 3 medidas aqui, ó. O 2, o 1,5 e a altura. A altura eu não tenho, né? Mas esse reservatório cheio equivale a 6.000 litros. Eita, pessoal, aqui é metros, ó. E metros, ó, vamos prestar atenção aqui, ó. Esse é o grande, uma coisa que a gente erra muito em questão são as unidades. As medidas estão em metros, né? Então aqui eu vou ter 2 metros, 1,5 metro e a altura também em metros. Então aqui, ó, metros vezes metro vezes metro. Eu vou ter uma unidade que é metro cúbico. E aqui ele falou que 1 metro cúbico, para a gente fazer essa conta certa, a gente tem que transformar 1 metro cúbico
ou melhor, os 6 mil litros, né? Em metros cúbicos. Porque senão vai dar erro, né? Então, um metro cúbico tem 1.000 litros. Logo, 6 mil litros vai ter quantos metros cúbicos? 6, né? Concordam comigo? Então, em vez da gente usar 6 mil, a gente vai usar 6, que é igual a 2, ou melhor, 2 vezes 1,5 vezes o H. 2 vezes 1,5 dá 3, né? Então a gente vai ter assim, ó, 6 igual a 3 Hs. Logo, a altura vai valer quanto? 6 dividido por 3, né? Que é 2. E a medida aqui é dada em metros, né? Alternativa D. Viram como é simples, turma? Um exercício desse. Olhando assim, veja como é simples, né? É lógico que o vestibular aqui é um vestibular da VUNESP, eles foram bonzinhos, né? Porque eles deram essa informação, ó. Mas e se o vestibular não der essa informação? A gente precisa saber, né? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, esse é Você, o... você botou aqui metros cúbicos aqui no canto, né? Não entendi, Pedro. Metros cúbicos aqui, ó, do lado do H. Ah, então, é que eu falei da unidade, né? Que como a Sim. unidade aqui é medida do comprimento aqui das arestas, né? Da largura, altura e profundidade do cubo em metros, então a gente vai ter o resultado em metros cúbicos e não em litros, né? E para a gente fazer o cálculo, a gente precisa transformar, né? O litro para metro cúbico. Então, aqui Uhum. foi para mostrar por que eu vou transformar, né? Porque se eu fizer o cálculo do volume, eu sempre obtenho metros cúbicos, né? Se sempre não, né? Nesse caso, eu obtenho metros cúbicos. Por isso que eu coloquei aqui. Eu fiz essa referência aqui. Tá bom? Tá bom. Alguma dúvida? Não, você só é, é que você tirou. Oi? É que no caso você tirou o volume e você botou 6 pra ficar mais fácil. Aí tudo bem. Fica muito mais fácil. É saber essas conversões, esses mínimos detalhes aqui, né? E você viu, turma, que o cálculo é básico, né? 2 vezes 1,5, 3. 6 dividido por 3, 2. O que pesa no exercício? As unidades de medida, né? Por isso que a gente tem que estar craque com elas. Mas aos poucos a gente vai treinando isso nos exercícios, tá bom? E para fechar, vou, já que a gente falou em cubo, né, em paralelepípedo, né? Como ele diz aqui, um prisma reto
de base quadrada. Olha só, turma, como a geometria é formal, né? Eu chamaria isso de um paralelepípedo, mas a geometria, ela fala que é um prisma reto de base quadrada. Então, olha a base quadrada, essa daqui, né? E é prisma porque eu tenho essa base com essa paralela, essa base aqui com essa paralela, aqui de trás com essa daqui da frente também, paralelos, tá? Isso são características dos prismas. Se não é prisma, é pirâmide. E a pirâmide a gente viu que não tem faces opostas paralelas. Então vamos ler esse exercício aqui para... Um recipiente tem o formato de um prisma reto de base quadrada, com 12 centímetros de lado. Então, turma, parece uma informação assim, que, base quadrada. Então, se esse lado vale 12, aqui também vale 12, lá atrás vale 12, e essa outra parte aqui também 12. Porque é uma base quadrada. E lado, 26 centímetros de altura, conforme mostra a figura. E está completamente cheio d'água, está tudo cheio d'água isso daqui. Podia ter feito de azul, né? Mas... que será transferido para uma jarra. Ó. Então, a gente vai ter uma jarra aqui, ó. Vou desenhar uma jarra aqui, ó. E essa jarra, ela tem 720 ml. E o que, que ele quer saber, ó? Ele quer saber quantas jarras dessa eu vou encher com esse valor aqui de água que eu tenho nesse reservatório, nesse recipiente. Então, qual é o primeiro passo? Achar o volume do recipiente, né? Então, a gente vai fazer 12 vezes 12 vezes 26. Para achar o volume, né? Vocês vão ver que aqui é um pouquinho mais elaborado, né? Em relação às continhas, mas o que pesa nessa questão é justamente a transformação de unidades, né? 12 vezes 12 vezes 26. Quem fez a continha acha 3.744. Unidades centímetros, ó. Então, se eu tenho centímetro vezes centímetro vezes centímetro, aqui eu vou ter centímetro ao cubo. Ok? Porque a unidade que ele deu aqui no exercício foi centímetros, né? Ixi, agora complicou tudo. A jarra ele deu em ml, ó. Então a gente vai ter que transformar, deixar ml junto com centímetros cúbicos, transformar numa das duas, né? Aí como que faz isso? Olha como o examinador, né, o que elaborou a questão já não foi tão bonzinho, porque ele não colocou a medida, a conversão de medida. Mas aí
a gente precisa saber que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Ó. Então, se eu tenho 3.744 centímetros cúbicos, o volume também vai ser 3.744 milímetros. Mililitros, desculpa, turma. Mililitros. Eu estou falando milímetros. Milímetros é comprimento. É mililitros. É a hora já, né? 10 e... Agora, para saber quantas jarras, né, eu vou utilizar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3.744 dividido por 720. E olha só, né? Uma continha razoável, né? R$ 3.744. Como eu sempre ensino, eu começo por 5. Aí a gente sabe se a gente precisa subir ou descer o número, né? Então, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 36. 3.600. Provavelmente, se eu usar 6 aqui, 6 vezes 7, 42. Vai ultrapassar. Opa, acertamos aqui já. Achamos a resposta sem querer querendo, ó. 5. Porque daqui, ó, eu vou fazer 3.600. Aí, isso daqui, ó. Opa. 360, né? É 3.600 mesmo. Vou fazer a subtração aqui, ó. 3.744 vai sobrar 144. Provavelmente, a gente vai pôr um zero aqui e uma vírgula aqui. Então, o número máximo de jarras que poderão ser totalmente enchidas com a água desse recipiente, 5. 5 jarras. Difícil o exercício? Esse foi um pouquinho mais complicado porque ele não deu a conversão de medidas e as contas foram um pouquinho mais elaboradas, né? Mas deu para entender, você pegou a quantidade que tinha, o volume do recipiente. Isso. Porque no caso a quantidade que tem é 720, né? Uhum. A capacidade da jarra que ele vai transferir a água é 720. Por isso que a gente divide por 720. Então, daí o volume seria essa quantidade aqui, né? De 3.700, pouquinho. Então 5 jarras. Beleza. Obrigado, professor. Então é isso, turma. Passa muito rápido nossa aula, né? Mas eu agradeço.